Caríssimos, hoje de um dispositivo um pouco diferente, vocês vão perceber por causa da qualidade de imagem, mas devido a alguns problemas técnicos com este abençoado aqui meu, eu tive que usar este telefone para fazer os vídeos é, por enquanto, tá? Então, por enquanto vou estar gravando deste dispositivo, meu telefone antigo e a câmera dele bem feia, horrorosa. No outro, pelo menos eu ficava mais claro, né? Aqui eu fico bem escuro, quase que não tô vendo eu mesmo, mas beleza. Hoje, dia 13 de junho de 2025, onde a igreja celebra o dia de Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, ou mais bem conhecido no Brasil, Santo Antônio, né? Que também é um dos santos mais assim populares no Brasil, com uma história de vida rica em fé, né? Sabedoria e milagres. Embora seja ali muito mais conhecido no Brasil como santo casamenteiro, ele tem muitos mais, como eu posso dizer, títulos e alguns outros precedentes, assim dizendo, né? Santo Antônio como eu posso dizer? Santo Antônio ele tem diversos assim, vamos chamar de títulos, porque Santo Antônio é santo casamenteiro no Brasil, mas também é conhecido como martelo dos hereges. Tá? Santo Antônio, devido à sua forte defesa da fé católica e à sua vida e a sua habilidade em refutar as heresias. Tá? Mas bora lá. Sua situação e legado vão muito além dessa devoção popular do santo casamenteiro, né? Bom, seu nascimento é como nome Fernando de Bulhões, seu nome de batismo. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. De família nobre, desde cedo demonstrou grande devoção. Ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde se dedicou aos estudos teológicos e humanísticos. Um evento marcante da sua vida foi o retorno dos corpos dos primeiros mártires franciscanos de Marrocos. Inspirado pela coragem e a fé dos frades, Fernando sentiu um forte chamado para a vida franciscana. Abandonou a ordem agostiniana e, ao se juntar ao franciscano, adotou o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão. Tá? Pregador e doutor da igreja. Antônio destacou-se rapidamente pela sua inteligência, eloquência e profundo conhecimento das escrituras. Suas pregações eram impactantes, que atraíam multidões e chegavam a alterar a rotina de cidades. Ele parava as cidades para escutá-lo. É um bom discípulo, né? Porque seguindo o exemplo do mestre. Parava assim, sabe? Lojas fechavam só para o povo ir lá escutar ele pregar. E ele viajou por diversas regiões da Europa, combatendo, como eu disse, heresias e convertendo muitos pela força da palavra. Então, como eu disse, Santo Antônio, santo casamenteiro, martelo dos hereges, e também ele é santo das coisas perdidas. Bom, se você for pensar e ligar, né? Que nem o pessoal busca ele pra achar um namorado, pra achar uma namorada, né? Então, é a pessoa perdida. Perdão. Mas não dá pra gente parar de tirar a graça, né? Porque coisa perdida, então. Bom, além disso, ele foi notado pelo próprio São Francisco de Assis, que encarregou ele de ensinar a teologia aos frades. Ele é um autor dos Sermões Antonianos, obras teológicas importantes da Idade Média, que lhe renderam o título de doutor da Igreja, concedido pelo Papa Pio XII em 1946, com o título doutor evangélico. Doutor do Evangelho, tá?
milagres e devoções populares. Bom, algum dos principais é aquela história do jumento da Eucaristia, onde se diz então ali, a história, né, a lenda, que é verdade, né, mas neste contexto falando, né, para provar a presença de Jesus na Eucaristia a um herege, Santo Antônio fez com que um jumento se ajoelhasse diante do Santíssimo Sacramento, preferindo a comida. E os peixes que ouviam, ao serem ignorados pelos hereges em Rimini, Itália, Santo Antônio, perdão, é que eu estava lendo sobre Santo Agostinho, teria se dirigido à beira-mar e pregado aos peixes que teriam emergido para ouvi-lo. Acredito que você já deve ter visto alguma imagem desta. E o coração incorrupto, mais de 30 anos após sua morte, seu túmulo foi aberto para a transladação de seus restos mortais para a Basílica de Pádua. Seu corpo estava em decomposição, mas sua língua estava intacta e vermelha, símbolo da sua eloquência e da verdade que pregava. Na devoção, no Brasil, a devoção de Santo Antônio como santo casamenteiro é muito forte, especialmente no dia 13 de junho, hoje, né, data de sua morte. E acreditava-se que essa fama se deve à sua defesa dos casamentos por amor e à sua caridade em ajudar os jovens sem recurso a se casarem. Além disso, ele é invocado para encontrar objetos perdidos, proteger os pobres, os viajantes, os pedreiros e padeiros. Tá? Ressaltando essa parte do santo casamenteiro, como tem outros santos que também teve esse título, assim dizendo, né? O que acontece? Primeiramente, estamos falando de uma época que para hoje é um absurdo, aonde, bom, apesar de ainda existir, né? O casamento por interesse, o casamento por status, o casamento na busca ou na consolidação ou aumento de status, tá? Então era uma época assim que, sabe, a pessoa não casava por amor. Na verdade, nem se pode dizer que era um casamento, né? Era só aí ali se juntava eles ali dizendo que estavam casados, tinha toda aquela cerimônia, tudo bonito, tic, 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 mas acabou a cerimônia. Geralmente a mulher era presa assim entre aspas, tá? Ela ficava ali numa parte da mansão ou no anexo, alguma coisa assim, né? E ali ficava ela. O marido nunca tinha nem, às vezes tinha relação para tirar a desconfiança, né? Mas era uma coisa assim, tipo, só usado como mera produtos de troca, beleza? Só para contextualizar. Então ele defendia o casamento por amor, como a gente vê, entre aspas, também hoje. Porque tem muita gente que se casa por um simples desejo momentâneo que logo acaba. Então não é o casamento verdadeiro. Mas estamos falando de amor verdadeiro. Um amor como o amor de Deus por nós. Um amor que entregou seu filho por nós. Beleza? Então bora lá. Sua morte e canonização. Santo Antônio faleceu em Pádua, Itália, em 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade. Sua canonização foi uma das mais rápidas da história da Igreja, ocorrendo apenas 11 meses após sua morte, em 1232, pelo Papa Gregório IX. E seu legado pendura até os dias de hoje, inspirando milhões de fiéis a viver uma fé de humildade, serviço aos necessitados e a dedicação à palavra de Deus. E bom, ele é padroeiro de inúmeras cidades, igrejas e comunidades ao redor do mundo. Então, Santo Antônio, roga por nós. Santo Antônio, martelo dos hereges, rogai por nós. Santo Antônio, Santo Casamenteiro, rogai por nós. Santo Antônio,
protetor dos pobres, viajantes, pedreiros, padeiros, rogai por nós. E pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde hoje, que pela intercessão de Santo Antônio, ele possa nos abençoar. Aqueles que... ontem foi dia dos namorados, né? Para aqueles que estão casados, eternos namorados e assim por diante. Não me interessa muito. Não namoro, então... Perdão. Mas que Santo Antônio abençoe a todos os casais, a todas as famílias, todos que necessitam da palavra de Deus e que possamos viver um mundo de mais paz, de amor e de humildade. Que pela intercessão de Santo Antônio recaia sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Damos graças a Deus. E até o próximo vídeo.